Tá gravando já, né? Tá? Assim, pode ir lá. Tá. Então, a gente chamou o Luiz, né? Porque o contato foi feito de uma forma muito orgânica, assim, né? No Instagram, eu tenho a página lá minha página do Instagram é a Fala Falante e tal, onde eu posto algumas coisas. E, e ele começou a comentar e tal, a gente começou a ver que tinha alguns insights, assim, né? Bem parecidos, assim. E a peculiaridade desses insights é que, bom, ambos, né, e eu falo aqui também pelo grupo, né, temos uma leitura assim muito pautada pelo Eldenstein, né, pelo Alfredo Eldenstein, por essa ideia do outro Lacan, né, e ao mesmo tempo temos um apreço muito grande por autores no Brasil, por exemplo, como Dunker, como o Safatli, né, Zizek, Hegel, na escola eslovena, né, então a questão da ontologia negativa, né. Se por um lado tem um autor, né, que está querendo falar que a ontologia, né, tem que ser, digamos assim, quase que banida do campo, né, que o Lacan não trabalha com ontologia, não sei o quê. A gente viu que tinha algo assim que era uma discordância assim que talvez, né, logicamente que ainda são insights assim, papos, conversas descompromissadas, talvez as coisas estejam assim meio que confusas assim, porque talvez estejam falando da mesma coisa, né? Depois o Luiz confirma se ele concorda com isso, mas o texto que ele passou para a gente, ele também defende um pouco essa ideia, mas então começou dessas compatibilidades assim, né, de uma posição assim meio particular assim, né, de achar interessante assim visões conflitantes, né, considerar que o autor assim, seja ele quem for, né, tem aspectos muito interessantes, tem outros aspectos que dá para criticar, que dá para pensar com outros, né? Nenhum autor assim é perfeito, né? Aquela coisa assim que a gente aceita inteiro, né? Quando acontece isso, geralmente tem que dar uma auto-refletida, assim, para ver o que a gente está, que ponto cego que está se formando, né? Então a gente começou a debater essa ideia de universal, de histórico, né? Será que universal e histórico são coisas que tem que, né? Não combinam, né? Como se fosse assim, tem que ser só historicista, tudo é relativo. Não, o universalismo vai para o campo de uma substância positiva, né? Pensar a questão das essências, isso levaria a um conservadorismo, né? Começa a se criar umas certas caricaturas, assim, que talvez não seja bem por aí, né? E o Luiz passou um texto para a gente, que inclusive a gente ficou sabendo também antes do Luiz vir conversar com a gente. A gente já teve notícia dele através daqueles seminários da Apola, né? Que ele apresentou esse trabalho, a vergonha, como esqueci o nome agora. O real e a vergonha. Vergonha e o real. Isso, entre a vergonha e o real, sobre ontologia negativa, né? Então a gente ficou sabendo desse trabalho, né? Um colega, acho que o Wanderson, acompanhou ao vivo a apresentação e falou, cara, olha, muito interessante, o cara está pensando umas coisas ali que tá fora da curva, né? Tá associando coisas assim que parece que na visão geral assim são coisas inassociáveis. Enfim, aí a gente começou a conversar, né? Pensamos também em algumas outras pessoas para chamar também, né, que já conversamos assim para falar sobre alguns temas, alguns conceitos que são caros assim, porque a gente entende assim como algo que a psicanálise atual pode se beneficiar, né? Alguns conceitos, como a dialética, como a estrutura, né? Então tem aí mais surpresas aí para a gente trazer e debater, né? E a ideia de pegar isso de fazer esse tipo de evento, né? Não chama de evento, mas um pouco de pretensão, esse debate, esse diálogo, é justamente porque o Instagram, né, principalmente durante a pandemia, ele se mostrou um campo fértil, né? Mas um campo também limitado. Um campo que promove certos engodos, promove certas complicações no próprio campo, né? Então, assim, nada melhor do que um bom debate, né, com a imagem também, né, da gente se vendo, se falando, se olhando, podendo conversar cara a cara com um grupo heterogêneo também, né, com visões diferentes, conceitos diferentes,
Então, a gente achou que seria bacana trazer, né? Por exemplo, trazer milerianos também para conversar sobre essa crítica, né? Que agora vem se estabelecendo, né? Ah, milerianos pensam assim, não sei o que lá. Trazer milerianos, será? Todo mileriano tem essa visão assim extremamente rígida, né? Essencialista e tal, né? Não sabemos, mas uma ideia seria trazer algum também, né? Conversar para ver, olha, as críticas que estão colocando atual são essas, o que vocês acham e tal. Fazer um debate mesmo, assim, né? Que eu acho que isso é muito rico. Enfim, o Luiz fez o mestrado na USP, né, Luiz, com o Safatri, né? Isso. E fez uma pesquisa, também é filósofo, né? Uhum. Então, assim, é muito legal isso, né, de você ter um filósofo psicanalista falando sobre a filosofia, né, com conhecimento de causa, né, podendo, assim, apontar minúcias, né, ontologia, né? O que é ontologia? É uma coisa só, né? Ah, é o ser, é a substância, isso aqui é imóvel, né? São coisas que não mudam. Será que é só isso, né? Durante esses milênios de filósofos, de escolas, de conflitos, né? Será que toda ontologia e o trabalho do Luiz vai mostrando várias minúcias interessantes, né? Que vão deixando a discussão muito mais complexa, né? Então, acho que vai ser muito bacana a gente poder ouvir ele agora sobre esse papo, né? E também a ideia desses encontros é a gente articular esses conceitos, né? Pelo que a psicanálise lacaniana ficou muito conhecida, né? Um campo assim, muito conceitual, teórico, o que é ótimo. Tem gente que acha que é quase que um xingamento, né? A gente acha que não, né? Não é um xingamento, é uma característica assim que faz total parte do pensamento, né, do Lacan e tal, mas que também assim desobscurantizar um pouco a clínica, né? Pensar que esses debates intelectuais, esses filósofos, esses conceitos, essas estruturas, né, essas epistemologias, elas ajudam na clínica, elas ajudam naquela pergunta que eu acho que todo pensador intelectual, teórico tem que fazer, né? Para que serve aquilo que eu estudo? Para que serve o meu conhecimento, né? Que eu acho que é uma coisa sempre atual da gente pensar. E aí eu deixo a palavra com o Luiz. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal do Invocantes, pelo convite. Bom, Pedro já me apresentou, né? Sou Luiz Boto, filósofo, psicanalista, membro aderente da Pola. Estou aqui para fazer uma conversa com vocês. Acho que eu queria fazer uma coisa menos acadêmica, menos fechadona nos esquemas de leitura, de muita citação. Queria fazer mais uma conversa mesmo. E depois abrir para um debate. E aí, no debate, se alguém tiver algumas questões mais fechadas ou questões mais profundas, a gente entra. Esse tema eu apresentei, acho que o Pedro falou um pouco, né? Eu apresentei na Pola esse ano, uma apresentação mais longa, de 1h30, 2 horas. Se alguém quiser ver, é só me pedir o link. Está fechado no YouTube, tem que ter o link para ver. Então, pode me mandar nas redes sociais, por e-mail, lfboto@gmail.com, ou, de repente, eu posso mandar para o pessoal do Invocantes, e aí eles mandam para vocês, e aí quem quiser ver, tá lá. Uma coisa que eu tenho que antecipar é que... Boto, desculpa, Diga. A gente pode também compartilhar seu texto? Se você... Pode. Aqui, o texto é o texto que eu apresentei, né? Então, Pronto. A apresentação no YouTube, para quem gostar mais de vídeo, o texto para quem quiser ler. Então, tanto faz. Perfeito. E, então, tá dizendo que se eu preciso antecipar que se minha câmera virar, se alguma coisa assim acontecer, é porque algum dos meus gatos derrubou o meu suporte do celular. Isso possivelmente vai acontecer. Mas aí eu, enfim, arrumo aqui. Pensei em trazer, né, essa questão da ontologia negativa e a direção do tratamento, que é um recorte dentro de uma pesquisa em andamento. É um recorte de uma pesquisa que surgiu no final do meu mestrado sobre objeto A e real. E no final ali me apareceu a questão da ontologia e eu tô voltando a isso agora, estou começando a entrar mais nisso agora e queria contar um pouco para vocês algumas coisas que eu tenho pensado sobre isso. Bom, acho que a primeira coisa que eu preciso falar aqui, né, é sobre o termo ontologia.
como o Pedro estava dizendo, não é um termo qualquer. A concepção mais clássica é a de que se trata de uma pergunta sobre o ser. Né? Logia costuma ser traduzido por estudo, tratado ou teoria, e ontos é uma das palavras gregas para o ser. Mas a ontologia não se reduz ao ser. Questões sobre causalidade, universal particular, unimúltiplo, entre uma série de outras, estão dentro do campo da ontologia. Então, a ontologia é um campo, mais do que um tema fechado. Mas, nesse caso, nessa apresentação, eu vou ficar na questão clássica e apresentar um pouco da minha pesquisa sobre o tema do ser no Lacan. E aí, no segundo momento aqui, apresentar por que isso é relevante na clínica, e não só juro que eu já ouvi dizer isso, uma afetação teórica. Né? Por que pensar ontologia não é uma afetação teórica e é extremamente importante para a gente pensar a direção do tratamento. Eu queria começar contando para vocês o que a ontologia psicanalítica não é. E ela não é aristotélica. Nesse tema, Aristóteles muitas vezes é uma espécie de outro do Lacan, uma espécie de inimigo número 1 de Lacan. Alguém que ele respeita pra caralho, mas que ele toma como seu oposto. Aquilo que a gente precisa como analista é superar. Isso porque a teoria ontológica do Aristóteles nos apresenta pressupostos muito complicados quando a gente pensa o que é a clínica lacaniana. Na base da ontologia aristotélica, a gente tem alguma coisa que já no Freud tinha sido bastante questionado, que é o princípio da não contradição, que é aquele que afirma que é impossível que o mesmo pertença e não pertença ao mesmo simultaneamente. Ou seja, se A é igual a B, então A não pode ser diferente de B ao mesmo tempo. Nesse sentido, é um princípio ontológico. Né? Ele afirma algo sobre o ser das coisas. Que uma coisa só pode ser ela mesma e que se alguma outra coisa for igual a ela, então não são duas coisas diferentes, são a mesma coisa. Como é que ele demonstra isso? Bom, ele não demonstra. Ele mesmo diz que isso não pode ser demonstrado, porque afinal é um princípio. Mas ele afirma que para poder provar que esse princípio é válido, que para isso, para provar esse princípio, ele diz que basta refutar a tentativa de refutação do princípio. Então, basta que alguém chegue para ele e fale: olha, Aristóteles, esse negócio aí tá errado, cara, nada a ver. E ele vai dizer: bom que você veio aqui tentar me dizer que não vale, porque agora eu tenho a chance de provar que vale. Só porque você veio me dizer. A ideia que ele tira é a seguinte: se uma pessoa fala, ela está tentando significar alguma coisa. Então, quando alguém vai lá e fala: veja bem, ontologia, seu conceito de ontologia está errado, ela vai precisar explicar isso, ela vai precisar produzir um sentido a partir dessa fala sobre o conceito de ontologia. Então, não faz sentido falar se a gente não está tentando dar sentido para as coisas. E, bom, se a gente está tentando dar sentido para as coisas para que a gente possa se comunicar, isso exige para o Aristóteles que dar sentido é dar um único e mesmo sentido para esse algo do qual a gente está tentando falar. A gente precisa eliminar o que der, né? Todas as ambiguidades e possibilidades de duplo sentido. Tentar chegar o mais perto possível de uma relação direta entre palavra e coisa. A ideia aqui é a palavra como signo da coisa. Porque isso é muito importante para o argumento de Aristóteles. O sentido das coisas não vem das palavras, mas das próprias coisas. As coisas nos afetam. Uma mesma coisa nos afeta do mesmo modo. Afeta a mim, afeta vocês do mesmo modo. E todo falante de uma mesma língua vai poder dizer dessa afecção através de uma palavra, que é uma palavra combinada ali pelos falantes da língua. Bom, o que alguém como a Bárbara Cassan vai mostrar é que o interessante dessa teoria é que para negar a refutação do princípio ontológico, então para justificar o princípio ontológico da não contradição, o que o Aristóteles faz, no fundo, é produzir uma teoria da linguagem. A palavra é signo da coisa. Ela diz diretamente da coisa. Por que essa coisa produz o mesmo efeito em todos? E a palavra é secundária frente a isso. Ela é apenas
o modo de representação da coisa. A palavra parte da própria coisa, né? Nesse sentido de que ela é o efeito dessa maneira singular das coisas de afetar as nossas almas. Então, vocês percebem então que aqui a ontologia determina a linguagem, né? O Aristóteles já sabe, sei lá, 2.200, 2.300 anos antes do Saussure, que as palavras são arbitrárias. Mas uma vez que a gente escolhe a palavra para aquela coisa, ou sensação, ou o que quer que seja, ela é isso, ela é um representante direto da coisa. Essa teoria da linguagem, no fundo, é a base para toda a teoria mais ingênua da comunicação. Porque ela pressupõe que é possível que a gente fale e o outro entenda exatamente do que a gente está falando. Porque, afinal, a palavra é um simples instrumento para dar conta do que é a realidade do mundo, das coisas, das pessoas, dos sentimentos, enfim. E o Lacan vai precisar produzir um giro completo nessa teoria, né, para poder sustentar o que ele entende que tem que ser a clínica psicanalítica. Pelo menos essa clínica dele. Para isso, ele vai precisar de uma outra teoria da linguagem. E ele vai pegar essa teoria da linguagem emprestada de uns caras ali próximos do círculo dele, que estavam pensando coisas extremamente interessantes naquela época. Né? Não são só esses, mas são principalmente três, que é Saussure, Jacobson e Lévi-Strauss. Então, deles, ele vai tomar uma ideia de que a linguagem não é uma maneira de descrever o mundo, mas que a linguagem cria, em vários sentidos, o mundo. Ele vai tomar, então, a teoria da linguagem do pensamento, né, estruturalista, chamado estruturalista. Isso pode ser um pouco batido para alguns, mas eu acho que é importante deixar isso bem claro para todo mundo, porque, no final, é a base do que vai ser todo o argumento posterior que eu quero apresentar aqui. A ideia é pensar que a linguagem se organiza a partir de uma estrutura. O que isso significa, né? Que, mais do que os elementos presentes na linguagem, o que importa são as leis, as regras, as funções que organizam a relação entre esses elementos. Então, definições de estrutura, né? A estrutura é serial e combinatória, por exemplo. Ou seja, ela produz séries de relações e organiza as relações possíveis entre essas relações. Outros termos para dizer disso. A estrutura é posicional. É a posição de um elemento na sua relação com os outros que importa. E não algo de uma ordem, de uma essência ou natureza desse elemento. A estrutura é covariante, né? O que significa que a variação de um elemento, de um lugar desses elementos, vai necessariamente modificar pelo menos o lugar dos que estão ao redor dele, né? A imagem clássica é de uma rede, então alguma coisa que você teria eixos horizontais, eixos verticais, que se cruzam, e aí em cada ponto você teria elementos que se relacionariam a partir desses eixos com os outros ao seu redor, que por sinal, através dos outros ao seu redor, para os outros, enfim, a coisa vai aumentando, né? Então, a ideia é que quando você modifica o lugar de um deles, você precisa modificar o lugar dos outros, pelo menos dos outros que estão ao redor, né? Dependendo da importância desse elemento, dependendo da importância da relação desse elemento, mais do que desse elemento, você muda toda a estrutura quando você muda uma posição. Então, é nessa ideia de estrutura que o famoso conceito de significante vai ter a sua importância. Porque se o de que se trata é a relação entre os termos, e não os termos em si mesmos, a gente não tem mais uma teoria da linguagem que pensa que um termo traz consigo o seu sentido, porque no final o termo diz da coisa, né? Em Aristóteles era isso. Falar é dizer um termo que tenha um só sentido para que a comunicação possa existir. Aqui, pelo estruturalismo, falar é trazer à tona elementos que só podem ter seu sentido pensado a partir da relação que se produziu entre eles, mais do que eles próprios. Nesse sentido, o significante ele não é exatamente uma palavra. Ou ele até pode ser uma palavra, mas só se for nesse sentido de que é algo que, uma vez posto em relação aos outros significantes, tem esse efeito curioso de produzir significações. E a gente tem que entender o que quer dizer isso, produzir significações. Bom, outra diferença fundamental, né? Se a teoria mais ingênua da linguagem, né, aquela que faz signo entre a palavra e a coisa, ou entre a palavra e o sentido da palavra, funciona para descrever o mundo, na linguística estruturalista, o significante não descreve, como eu estava dizendo, ele constrói.
explico melhor, porque acho que é uma das grandes revoluções dessa ideia, né, do estruturalismo. O estruturalismo tem como base a ideia de que não há uma relação possível com o mundo sem a linguagem. Não se trata de dizer que primeiro há um mundo e depois a gente tenta dar sentido a ele pela linguagem, mas que para nós no caso, humanos falantes, só há um mundo porque há uma linguagem que nos dá a condição de possibilidade de toda a relação possível com esse mundo. Então, vou pegar um exemplo clássico, né, o das cores. Até mesmo alguma coisa que parece extremamente imediato, como a percepção de uma cor, isso é completamente atravessado pela linguagem. Por exemplo, não existia o conceito da cor azul até basicamente a época das grandes navegações. Então, é um conceito moderno. Se você pega a Ilíada ou a Odisseia, que são textos extremamente descritivos, em nenhum momento em que eles estão falando, descrevendo alguma coisa, por exemplo, o céu e o mar, aparece a ideia do azul. Ao contrário, na maioria das vezes aparece o verde. Então, e tem até estudos bem mais recentes com algumas tribos africanas que também não têm essa noção de azul. E que mostram que se você pegar várias telas, né, com o mesmo tom de verde, e botar uma tela azul no meio, eles não percebem a diferença. Né? E não quer dizer que eles têm problema de percepção, eles percebem se você mudar os tons de verde, mas entre o verde e o azul não tem diferença. E daí, não se trata de dizer que é só uma cor que eles não sabem o nome, mas que está lá. Ao contrário, né? É porque eles não sabem o nome, ou mais corretamente, é porque o grande outro deles não traz esse conceito como elemento daquela estrutura que eles sequer enxergam a diferença. Se houvesse um mundo sem linguagem, se essa hipótese fosse válida, seria um mundo onde nada é nada, né? As coisas não é que as coisas são primeiro no mundo e depois a gente entra com a linguagem para dar conta delas. As coisas só são porque a linguagem produz uma relação possível com elas. Nesse sentido, no exemplo do azul, o azul não é só uma palavra, ele é um significante, porque ele precisa estar presente na relação com os outros significantes, verde, amarelo, preto, branco, cinza, enfim, com a ideia das cores, para produzir, a partir da relação de proximidade e diferença dos conceitos das cores, e não das cores em si, dos conceitos das cores, a percepção que nos cabe quanto às cores, e, né, no caso, do azul. Bom, dito isso, acho que a gente já tem alguns elementos aqui para pensar a relação entre a linguagem e o ser. Eu queria começar a partir do que a grande filósofa francesa Barbara Cassin vai chamar de logologia. Então, lembra que ontologia é o estudo da teoria do ser? Aqui, no lugar de ontos, do ser ontos, a gente vai ter o logos do discurso, da linguagem. Então, logologia. Que é uma ideia que ela pega do Lacan, né? A partir de afirmações do Lacan, por exemplo, que ele fala no Seminário 20. O ser é um fato de dito. Né? Nos termos da Cassin, o ser é um efeito do dizer. Então, é porque há o verbo ser que as coisas são. É um fato de linguagem que produz as condições de possibilidade de toda a relação possível com os objetos. Que existam objetos que constituam a nossa realidade, isso se deve ao efeito performativo, ao efeito produtor do significante. E não o contrário, né? Como é mais intuitivo para a gente pensar, que a gente usa as palavras para definir as cores que já existem na nossa realidade. Mas, bom, isso que a Cassin sintetizou com esse nome de logologia nos fornece essa entrada na relação entre ser e dizer. E aqui eu tenho uma hipótese de que o que ela apresenta aí é uma entrada positiva, né? No sentido de que há objetos porque o discurso os produz. E aqui eu estou falando de objetos, tá? Não estou falando das coisas no mundo, não vou cair num idealismo completo nesse sentido. Estou falando de objetos da realidade humana. O ser aqui é a positividade dos objetos que constituem a realidade humana. Então, em lacanês é alguma coisa que está entre o simbólico e o imaginário. Só que eu acho que a experiência lacaniana ela está longe de se reduzir a esse nível da questão.
Eu acredito que o mais interessante não está aí nesse ponto. Para contar dessa outra parte, eu vou usar um argumento que o Lacan esboça algumas vezes nos seminários. Se não me engano, a primeira vez é no 16. Que é o argumento que pensa a relação entre os números naturais e a ideia de infinito. Quem condensa esse argumento de maneira brilhante é o filósofo francês, também francês, todos sempre eles, o Alain Badiou, num livrinho chamado Em Busca do Real Perdido, que é uma transcrição de uma conferência que ele deu. Então, é um livrinho bem curto e é muito interessante porque ele é muito claro nas afirmações no ponto dele. Então, nesse livrinho, ele apresenta algumas definições do real em Lacan. Todas fundamentais, mas como não tenho tempo de falar de todas aqui, eu vou pegar a mais interessante para o argumento, que é a de que o real é um impasse de uma formalização. O que isso quer dizer? Que toda formalização, toda tentativa de você constituir um conjunto de regras que determine o funcionamento de algum sistema, ela carrega consigo um ponto de impossível interno a ela mesma. Pegar esse exemplo, o dos números. Dentro da aritmética elementar, então, da relação entre os números inteiros positivos e as relações entre eles, somar, subtrair, dividir, etc. Toda conta sempre se utiliza de ao menos 2 números, que são sempre números finitos, e que resulta no terceiro número, que também vai ser um número finito. Não importa quão grande seja essa conta, ela sempre vai produzir um número finito. O que exige pensar, a conclusão óbvia, de que não existe um número que não seja finito. O conceito de infinito não faz parte da formalização da aritmética elementar. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa, à sua revelia, pressupor esse conceito. Porque, mesmo que não exista um número que seja infinito, exatamente por isso a gente sempre pode pensar, não importa qual conta se faça, no número maior, né? Então, o que a gente tem é que a série dos números naturais é infinita. Ela não tem fim. Números finitos, com cálculos finitos, dependem de um infinito que não estava posto, que não estava proposto inicialmente. O infinito, nesse caso, ele aparece como esse impasse dentro da formalização dessa aritmética mais elementar. O que a formalização torna possível, que é o cálculo, isso depende da existência implícita de uma noção que não pode se inscrever na própria definição, o infinito. Porque o infinito, no final, ele subverte a aritmética elementar porque ele é a condição última de formalização que não se escreve na formalização. E pior, ele aparece como essa espécie de impossível interno a ela. É esse impossível que Lacan vai chamar de real. Nesse sentido, o infinito seria o real da aritmética. A ideia aqui é que o real ele é sempre um determinado ponto de impossível de uma determinada formalização, tá? Então, nesse sentido, uma determinada formalização. Não é o inefável, que seria uma espécie de impossível de todas as formalizações, não é o fora da linguagem. Ele é o impossível que uma determinada organização de linguagem, um determinado sistema simbólico ou simbólico imaginário, produz em relação a si mesmo. No caso da aritmética, esse impossível faz com que as formalizações avancem para níveis muito mais complexos, passando do infinito como impossível, por exemplo, para os transfinitos, que é um conceito criado por um filósofo chamado Cantor, a partir da teoria dos conjuntos. Então, ele deu um símbolo para o infinito, enquanto um conjunto infinito, e construiu um sistema em que se tornou possível o que na aritmética elementar era impossível, que é exatamente operar, fazer conta com o infinito. E aí ele cai numa piração linda, que é pensar que existem infinitos maiores, infinitos mais densos do que outros. Mas, enfim, o importante aqui é pensar que o impossível força os limites do que é possível. Que o real é aquilo que, dentro de, insisto nisso, uma determinada organização simbólica ou simbólica imaginária, força essa organização para além de si mesmo. É nesse sentido que eu entendo que a teoria do real, no Lacan, ela exige pensar alguma coisa de uma ontologia negativa. Eu vou falar um pouco disso e aí eu chego nas questões clínicas que eu prometi no título. Bom, vou usar uma citação, para não dizer que eu não fiz nenhuma citação, vou usar uma citação do Safatli,
para falar o que é a ontologia negativa. Então ele vai dizer na Paixão do Negativo, na minha edição, página 320. Ele fala: ontologia negativa, ou seja, ontologia pensada não mais como regime de discursividade positiva do ser enquanto ser, mas operação fundada no reconhecimento de um conceito ontológico de negação como modo de manifestação da essência, regime que suporta a realidade daquilo que bloqueia o esgotamento do ser em uma determinação positiva. Fim de citação. Bom, essa última frase é bonita pra caralho, né? Regime que suporta a realidade daquilo que bloqueia o esgotamento do ser em uma determinação positiva. Ou seja, a ontologia negativa é a ontologia que pensa o ser para além daquilo que, no final, o ser é. Que dá ao que não é o reconhecimento, o estatuto de ser. Em Lacan, isso vai ter vários nomes. Então, descer, falta ser, não ser, fenda e ânsia, vazio, impossível, buraco, entre outros. É tudo aquilo que não tem consistência, que não tem positividade, mas que ainda assim, em sua negatividade, e isso é fundamental, né? Em sua negatividade, produz efeitos naquilo que é. Força o que é a ser algo diferente de si mesmo. Aqui, eu não acho que a gente está mais no campo da logologia da Cassan, porque aqui o ser não é só uma construção que se diz pelo dizer. O ser pelo negativo, é claro, ele também é efeito da linguagem, óbvio. Não poderia deixar de ser, mas acho que não do mesmo nível do que a Cassan apresenta. Quando o ser toca o real, ele é essa abertura, uma abertura de indeterminação, vamos chamar assim. Algo que existe só como impossível, mas que ainda assim existe. Que ainda assim, enquanto impossível, enquanto falta ser, enquanto não ser, enquanto buraco, enquanto indeterminação, produz efeitos. Eu vou tentar aqui falar um pouco no tempo que me resta, né, no que foi combinado com o pessoal dos invocantes. Vou tentar falar aqui como a ideia da ontologia negativa pode aparecer para alguns conceitos fundamentais para a clínica. E eu pensei em alguns conceitos, mas vou ficar em 3. Sujeito, objeto e sujeito suposto saber. Podia trazer outros, acho que esses são suficientes para mostrar meu ponto. Acho que na discussão a gente pode trazer algumas outras coisas. Bom, vou começar. A definição lacaniana canônica de sujeito. O que um significante representa para outro significante. A principal consequência dessa ideia é de que o sujeito é efeito da linguagem, né? Nesse sentido, por definição, ele já é radicalmente diferente do indivíduo, da pessoa, do corpo singular, variações do mesmo tema que a gente ouve por aí. Ele é puramente um efeito, né, produzido no intervalo entre significantes. O que isso quer dizer? Que quando a gente fala sujeito, talvez fosse mais acurado falar efeito de sujeito. Quando a gente fala sujeito, eu tenho a impressão que dá uma consistência para a ideia que fica difícil de escapar, que cria uma série de armadilhas. Então, sempre que eu pensar sujeito, eu estou pensando efeito de sujeito. Não é algo que, no sentido de ser e estar sendo, não é algo que perdura no espaço-tempo, né? Apesar de, claro, ter uma relação com o espaço e o tempo. Mas a gente não tem como antecipar o que vai ser e quando vai acontecer um efeito de sujeito. A gente só sabe dele quando ele já foi. Quando Lacan fala, por exemplo, do inconsciente como uma abertura, no seminário 11, isso fica muito claro, nesse sentido, algo disso que se trata. Né? O sujeito do inconsciente é algo que pulsa entre abertura e fechamento significante. E que nunca pode ser capturado, né, enquanto algo que é. Pois a gente só tem notícia dele quando ele já não é mais. Para além dessa questão temporal, acho que é importante pensar que a natureza desse efeito de sujeito é ser, como ele fala muitas vezes no seminário 6, é ser uma erupção real no simbólico. O que isso quer dizer, né? O sujeito é sempre uma
usar essa palavra de novo porque eu acho ela muito boa, uma abertura de indeterminação frente às coordenadas simbólicas e à captura imaginária. O sujeito ele nunca é algo positivo, mas ele também não é uma espécie de negativo que flutua no ar ou um negativo natural. Ele é aquilo que existe como resistência, como abertura, como negativo, enfim. Quando alguém comete um ato falho, o sujeito não é um ato falho, né? E nem dá para dizer que já existia um sujeito que se manifestou pelo ato falho de um modo intencional. O sujeito, ou o efeito sujeito, é o impacto que esse ato falho produz nas construções simbólico-imaginárias em quem aquele ato falho produz esses efeitos. Porque também não dá para dizer que o sujeito é sujeito de um indivíduo. Né? Alguém pode cometer um ato falho e isso tem efeito em mim, e não na pessoa que falou. O efeito sujeito ele não se reduz. Nem a pessoa, nem nesse exemplo, né? Nem a pessoa, nem a mim, mas é alguma coisa que acontece na linguagem entre os indivíduos e o grande outro. E até por isso que um filme, um livro, a arte, enfim, pode produzir efeitos de sujeito na gente, né? Não somos o nosso sujeito, como se ele fosse uma pessoa dentro de nós, escondido, recalcado. Somos, nesse sentido positivo, nossas coordenadas simbólicas, nossas identificações imaginárias, nossa fantasia. E tudo o que entra a partir da linguagem como indeterminação a isso, entre a gente e o outro, eu acho que dá para chamar de efeito sujeito. Seja lá de onde isso tenha partido, seja lá como é que isso tenha operado, desde que opere nesse sentido de uma negatividade, nesse sentido de alguma coisa que coloca fura, acho que é um bom termo também, né? Uma coisa que fura as coordenadas simbólico-imaginárias. Acho que alguma coisa nesse sentido também pode ser pensada quanto ao objeto A, né, na sua versão real, porque ele também é imaginário e simbólico, né? Mas o objeto A no real também não é nem nosso nem do outro, né? Ele também está no intervalo, como esse efeito daquilo que desfaz a nossa imagem de completude, né? De totalização do corpo. Tudo que for da ordem do objeto e que produza esse efeito é digno de ser chamado de objeto A na sua versão real. Não tenho muito tempo para explicar isso aqui, mas merchandising, estou lançando um livro que vai explicar, acho que semana que vem o livro chega, chama Despertar do Real, a invenção lacaniana do objeto A, vai sair pela Zagodoni. Mas, bom, a ideia é que a imagem do corpo é sempre uma tentativa de fechar, né? De totalizar a partir das coordenadas imaginárias que a gente recebe do outro e que montam essa armadura, vamos chamar, com a qual a gente se identifica como um eu. Um exemplo de quando o objeto A entra em cena é o fenômeno do estranhamento. Né? Algo aparece na imagem que não devia aparecer. Ou o contrário, não aparece quando devia aparecer. E aí isso quebra a nossa expectativa especular da imagem de si. E esse efeito força a gente a lembrar que, por mais que a gente tente, principalmente nós obsessivos, a gente tente colar o eu como uma unidade, ele é sempre esse juntado de pedaços que podem se desfazer a qualquer momento. Né? O objeto A traz essa potência de nos remeter a experiências para além da nossa imagem, para além do nosso lugarzinho sempre na fantasia, daquilo que a gente se coloca para o outro. Né? E ele faz isso exatamente porque o objeto A, enquanto real, ele não pode ser positivado. Ele é sempre faltante, ele é sempre negativizado. Tudo isso tem uma relação com o conceito de gozo, mas acho que a gente pode guardar isso para discussão, porque senão eu vou me alongar muito aqui. E bom, por fim, algumas linhas sobre o sujeito suposto saber.
eu tenho a impressão que é um conceito muito pouco trabalhado e ele é muito mais interessante do que, no geral, se costuma ouvir. Né? Porque o que a gente ouve muito sobre o conceito do suposto saber é que seria aquilo que o analisante toma como o que o analista sabe sobre a sua verdade, os seus sintomas, o seu desejo, alguma coisa nesse sentido. E, claro, isso existe, isso está presente na ideia do sujeito suposto saber. Eu tenho a impressão que essa é a parte menos interessante. Quando Lacan fala da transferência a partir desse lugar, e quando ele diz que o analista, como sujeito suposto saber, toma o lugar do grande outro, o que está em jogo, no final, é a ideia de consistência do outro. O grau de existência que a gente dá para o grande outro. Mais do que supor que o analista sabe, o que a gente faz, de fato, na associação livre, durante o percurso de uma análise, é supor que tem algo que sabe. Que em algum lugar as articulações significantes produzem cadeias em que o saber sobre a gente se constitui. Né? Então, acho que não em todo o percurso de uma análise, mas acho que em grande parte dela, se trata no lacanês de pensar que o pressuposto em jogo é de um S2 consistente. Em alguns momentos dos primeiros seminários, principalmente, a gente até encontra a ideia no Lacan de que o inconsciente seria uma cadeia significante que percorre por baixo da cadeia da fala, né, e que determina por baixo inconsciente a fala. Como se houvesse, de fato, duas cadeias simultâneas. Uma consciente e outra não, sendo que essa inconsciente teria a verdade daquilo que está sendo dito, e que ela apareceria, por exemplo, na inclusão do autofágio, sintoma, coisas assim. Como se a verdade existisse, como se, nesse sentido, né? Como se ela tivesse consistência. E tivesse organizada e produzindo esses efeitos enquanto consistente. Claro que uma das tarefas do analista é fazer essa ideia, produzir seus efeitos necessários para análise. É jogar esse engodo, né? Se colocar como alguém que suporta a existência dessa outra cena que determinaria aquilo que a gente está lá para tentar mudar, ressignificar, o que quer que seja. Só que a questão toda é que essa outra cena ela não existe enquanto tal. Ela não tem essa consistência que a gente pressupõe quando a gente está na análise fazendo lá nossas associações. Ela só existe como efeito da própria fala quando a gente se escuta de fato. Quando Lacan afirma, por exemplo, que Deus é inconsciente, eu acho que é nesse sentido. Deus, aquele que sabe tudo, que a tudo determina, passou para o nível desse lugar onde o saber está dado, onde as verdades estão postas, estão estruturadas. A gente tem que sustentar isso em algum sentido, né? Mas só sustentar isso seria produzir uma análise infinita, né? Porque vai ser para sempre se colocar no lugar de um suporte de novas produções de sentido, que por sua vez vão abrir novas questões, que vão produzir novos sentidos indefinidamente, né? Acho que a tarefa do analista é sustentar esse lugar como uma meia-verdade. Como quem vai mostrando, conforme a análise for permitindo, né? Essa é a dificuldade de manejo do timing ali, que esse lugar dessa outra cena é um lugar barrado. Que esse outro que não tem a verdade da verdade. Que não tem outro do outro. Que não existe uma última palavra que nos determina, no sentido de que uma última palavra que institui aquilo que somos ou deveríamos ser. Né? Essa ideia de um outro barrado, ela traz consigo a ideia da negatividade. Porque ela nos conta que é exatamente porque o outro não é completo, que é porque o outro falta, que a gente não é um efeito de uma pura determinação. Se não tivesse o negativo dentro, no âmago, no coração do outro, acho que não teria psicanálise possível, né? Pelo menos não a lacaniana, porque a gente seria só um efeito de pura determinação frente à linguagem, sem possibilidade de fato fazer alguma coisa com isso. E aí, bom, e a direção do tratamento com isso, né? Acho que a pergunta aqui é pensar para onde aponta a nossa clínica? Qual a direção que eu estou tentando construir aqui com vocês, que eu acredito que deveriam ser, pelo menos,
das nossas intervenções. Se a gente só der sentido, se a gente só reconstrói as imagens ali frente às angústias, se a gente só remonta as cenas fantasmáticas como os lugares que seria o lugar da verdade das pessoas que estão ali no nosso divã, a gente não vai ser exatamente analista, a gente vai ser talvez terapeuta. E, bom, acho que é um parênteses importante dizer que é verdade que em algum nível a gente também faz isso, né? Porque não existe uma análise que seja puro furo, pura negatividade, pura indeterminação. Porque isso produziria basicamente só angústia e seria completamente sustentável. Para ter o que furar, acho que a gente precisa construir primeiro. E muitas vezes, principalmente esses casos que têm chegado muito ultimamente, casos de ansiedades, angústias, as pessoas chegam sem construção na análise. Elas chegam muito cruas. E a gente tem que construir a fantasia. A gente tem que montar a cena, dar sentido para as questões, para então, de algum modo, começar a encontrar o que nessa montagem não se sustenta. A encontrar o que, a partir dessa construção, aparece como impasse, como vazio, como indeterminação. E claro, né? Esses dois movimentos não são assim, linear, bonitinho, primeiro um, depois o outro, né? Porque é na construção que a gente vai encontrando os furos, que por sua vez produzem novas construções, que tampam, né? Tentam tampar esses furos construídos, que vão produzir novos furos e assim por diante. E aí, meu ponto é que eu acho que a boa direção da clínica é aquela que aponta para o fato de que sempre haverá um real. Porque sempre vai ter uma organização, uma formalização posta para a gente. A não ser que, né, uma ideia milleriana aí, um real sem simbólico, eu não sei como é que eles conseguem pensar alguma coisa nesse sentido. Mas minha ideia é que sempre vai ter alguma coisa do real, sempre vai ter alguma negatividade que existe como tal, que produz seus efeitos naquilo que está exatamente posto como determinação. Ou seja, não importa qual é a formalização possível, por mais complexa que ela seja, essa formalização sempre vai carregar em si o seu núcleo de impossível. A clínica analítica, ela é a clínica do impossível, porque ela precisa apontar para ele o impossível, como aquilo que a gente tem de mais nosso, apesar de ser nosso estranho, nosso furo, nosso vazio. E que a gente possa saber fazer com isso coisas mais interessantes do que só angústias e sintomas. Ok, é sempre com alguma angústia, né? Mas que seja uma angústia que nos bote para se mexer e não paralise. Que seja uma indeterminação que não nos faça olhar saudosos para um tempo mítico em que tudo era bom, ou que tudo era ruim, ou que tudo era traumático, tanto faz, mas que a gente queira saber onde isso pode nos levar, né? Quais as novas significações que os nossos vazios podem abrir, quais novas composições imaginárias as quedas das imagens ideais podem produzir. E aí eu fecho com isso. Eu acho que essa é a ideia clínica que me parece a mais interessante. E eu acho que ela precisa da teoria do ser como negatividade para se sustentar. Pelo menos essa é a minha hipótese que eu queria conversar aqui e debater com vocês. Era isso. Muito bem, muito rica a fala. Conseguiu ser bem didático, assim, falar de coisas extremamente complexas, trazendo aqui para conseguir comunicar para pessoas assim, que estão em momentos do seu percurso diferentes, né? Então, acho que foi bem bacana. Eu queria fazer só um comentário, depois não sei se alguém do grupo vai querer também entrar para conversar e tal. Aqui agora acho que seria mais legal a gente deixar uma coisa mais aberta, assim, né, para
Inclusive, quem já quiser ir colocando questões, formular as questões aí com vocês, e aí a gente pode abrir para vocês falarem também, que eu acho que fica mais legal, né? Quem quiser perguntar, que pergunte assim por si, a gente também não está com um número tão extenso, então acho que fica... Parou, Ana, a gravação? Ana, você parou a gravação? Voltou agora. Eu só... Ah, tá. Voltou. Tá, beleza. Só para saber, porque acho que é legal gravar essa parte também. Bom, eu queria só... Nossa, na verdade, eu fiquei pensando assim, anotei um monte de coisa, obviamente que não vai dar para trazer tudo, porque a gente fala muito rica e queria debater várias coisas, mas vou focar em um, que é um ponto que estava, Luiz, no seu trabalho, que você aponta uma questão sobre a supervisão, né? Digamos assim, isso eu acho que é interessante para quem faz supervisão, para quem oferece supervisão, né? E também para todo psicanalista que, pelo menos de início, vai buscar uma supervisão, né? Vai buscar mais uma camada de elaboração, de escrita, né? De formalização do caso, né? Que é onde o caso acontece, né? Se a gente parte dessa ideia que o Luiz está trazendo, né? Do real enquanto uma formalização, um impasse de formalização, né? Um impossível, um inexistente, do qual não está inefável ou transcendente, né? No sentido de inalcançável, mas de que é uma impossibilidade, uma inexistência, que funciona quase como se uma coisa participante, né? Aquilo que participa, mesmo de uma forma em ausência e presença, né? Ele tá no centro do jogo, né? No centro e pensando ali naquele Donuts do Homer Simpson, que o Lacan parecia que gostava de Simpsons, né? Principalmente no Seminário 9, lá, aquele trabalho touro, né? Pensando nessa ideia do vazio central e exterior, né? O íntimo e o estranho como uma espacialidade que na verdade é contínua, né? Então, eu acho muito importante, talvez, trazer uma discussão sobre a supervisão, né? De ser esse momento privilegiado, onde nós podemos, talvez, ali, ver em ato, assim, ao vivo e a cores, né? É uma experiência muito privilegiada, né? Para ambos quem participa, de ver justamente como a linguagem constrói, mesmo que sempre constrói algo precário. Eu concordo muito com o final do seu artigo, que depois a gente vai disponibilizar para vocês lerem, né? Que tem algumas construções tentando evitar essa coisa milleriana, que é uma coisa que, assim, um realismo ingênuo, né? Algo assim que pensa na ordem dos imutáveis, né? De verdades fixas, acaba caindo quase que numa superidealização da máquina simbólica, né? E parece que perde essa ideia de que a máquina simbólica cria, mas ela sempre cria uns Frankenstein, assim, né? As criações simbólicas, elas são... Daí vem coisas que eu gosto muito do Zizek, por exemplo, que traz essa questão, né? Traz as produções simbólicas, elas sempre são meio capengas. Elas nunca são aquela coisa perfeita, né? E uma criação perfeita. Então, queria que você comentasse um pouco, Luiz, sobre como que você vê, e ali você estava dialogando nessa parte do texto, se eu não me engano, estava dialogando com o Ricardo Goldenberg, talvez trazer também um pouco, que você usa ele como um interlocutor, que eu achei bem interessante essa interlocução, para pensar esse momento da supervisão, da construção de caso, como um momento assim privilegiado para a gente pôr em ato, né, essa ideia, e pôr em ato no sentido de que produzir efeitos, né, e recolher esses efeitos, né? Às vezes você recebe um supervisionando que está com um caso lá 3 anos atendendo e uma outra abordagem, né? E, nossa, não vai para frente isso, só voto, só repetição, não sei o quê. E aí você ajuda ele a construir uma série de outros conjuntos de significantes, com uma série de outros pressupostos teóricos, e vocês conseguem juntos ali começar a nomear, outros significantes que até então não tinham surgido. E desses outros significantes, outras relações lógicas, outras articulações, né? E aí a gente experimenta essa coisa bonita, que é o inconsciente também, só bonito, não só angustiante,
que é essa coisa da surpresa, né? Caramba, né? Às vezes alguém traz, nossa, mas 3 anos atendendo e isso não aparecia, né? Mas estava ali o tempo todo, né? Não é que não aparecia porque estava recalcado, estava escondido, né? É porque a própria matriz simbólica ela é uma rede de virtualidades, né? Polissêmicas, assim, né? Ela em si mesmo é isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a supervisão. Acho que vai ser bacana para a gente. Acho que você já adiantou um bocado do que eu poderia falar, mas acho que é bem nesse sentido que você trouxe agora, né? É alguma coisa que já estava ali, mas que não estava no final, né? Porque se a gente não está atento, a coisa não está operando. Se isso não está posto em jogo, às vezes os nossos analisantes são muito bonzinhos com a gente e eles percebem coisas que a gente não percebe. Então, eles colocam uma coisa para operar, mesmo que a gente não tenha escutado. Mas, quando nenhum dos dois escutou, a coisa não está colocada, né? Então, acho que a supervisão seria exatamente esse momento em que se abre essa possibilidade de questionar a formalização que está posta, ou as formalizações que estão postas, né? Então, pensar a constituição da fantasia, que lugar o sujeito se coloca frente ao outro, como é que ele pressupõe esse outro, quais são as consistências que estão pressupostas, quem são as pessoas que, nos momentos da vida dessa pessoa, ocuparam esse lugar, tentar pegar as questões que aparecem pela repetição, né, também na transferência. Quando você consegue formalizar isso na supervisão, coisas que não estavam lá, mas que quando você consegue formalizar, elas aparecem como já estando, mas que ela não estava. Então, seria esse lugar por excelência de construir as questões e aí começar a pensar, o que não é nada fácil, começar a pensar frente às construções, às formalizações, onde estão os pontos de impasse, onde estão os pontos de impossível. Que isso não é uma escuta simples de tempo. Isso exige tempo. Né? É verdade que mas é verdade que às vezes a gente consegue pegar a formalização até que rápido, consegue sacar como é que o sujeito se localiza frente ao outro, como é que a fantasia está posta, que objetos funcionais, né, com um bom conceito de pulsão de preferência, estão em jogo, mas sacar onde isso patina não é imediato. Quais são os impossíveis que estão ao mesmo tempo pressupostos e impossíveis? A supervisão pode ser super interessante, super proveitosa nesse sentido. Eu acho que a supervisão funciona bem quando ela faz isso, quando ela ajuda a formalizar e, formalizando, consegue dar dicas dos pontos de indeterminação. Lembrando dessa estrutura que é cara a nós, né? Da antecipação e da retro... Sempre me perco nessa palavra, retrospecção, sei lá, né? Do a posterior, só depois, né? Antecipação e só depois. Então, sempre pode vir um par de significantes, né? Que altera radicalmente o construto, né? Então, a formalização lacaniana, ela não é uma formalização estanque, né? Ela é sempre... Eu gosto muito da definição de verdade, né, do Lacan, né? Está sempre no meio dito, né? É um meio dizer, né? Não é dizer inteiro, mas também não é dizer nada. Não é você ficar ali, né? Só sustentando um silêncio, sustentando uma cara, um poker face. Você tem que dizer algo. E tem palavras certas e palavras erradas. Não é uma coisa assim absolutamente relativa, né? Isso eu acho... Só que assim, como né, pensar esse certo rigor, que é um rigor que exige esse tempo, que é um tempo que está sempre pela metade, né? Porque sempre pode vir um novo momento ali que te traz uma surpresa, né? Retroação.
O Matheus lembrou ali, retroação. É mais fácil do que retrospectiva. Não sei se o Berg queria fazer alguma pergunta, senão eu passo aqui para a pergunta que a gente recebeu no chat. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Tá, aí eu passo em seguida. No cenário 23, página 124, aqui da edição da Zaha, é uma passagem que sempre me intrigou, né? E que ela não é muito clara para mim ainda, mas a sua fala, Boto, ela trouxe uma certa luz, né? A uma certa dúvida que eu tinha. Mas eu gostaria que né, que a gente pudesse comentar alguma coisa aqui. Na página 124, né, do cenário 23, o Lacan diz o seguinte, né, que a maior necessidade da espécie humana é que haja um outro do outro. Em alguns momentos, né, desse seminário, ele coloca que o outro do outro não existe, o outro do outro Deus, né, é Deus, esse lugar por excelência da verdade, né? Imaginamos que a gente tem um outro, esse campo simbólico, esse grande outro, né, no caso, esse campo simbólico, esse tesouro dos significantes, ainda tem um outro ainda que garante, né, que garante a verdade desse campo, né? Então, a maior necessidade da espécie humana é que haja um outro do outro. É aquele a quem chamamos geralmente de Deus. Aí agora é que entra o ponto interessante. Mas a análise o desvela como pura e simplesmente a mulher com A maiúsculo, né? Como é que você pensa a análise como esse desvelamento aí, né? Ou um final de análise interessante, né? Como esse desvelamento desse lugar de Deus, né, de um outro do outro, um lugar da verdade, a verdade com A maiúsculo, né? E a análise ela vem desvelar esse lugar e mostrar que a verdade é justamente a mulher, né, digamos, não toda, né? A verdade é dita pela metade, o Lacan sempre disse isso, né? A verdade é meio dita, né? É sempre dita pela metade. Como é que você pensa a direção do tratamento, o tratamento sendo dirigido para esse ponto, né? De que a gente sai de um paradigma da verdade toda para meia verdade, para a verdade não toda, digamos assim? Caramba, Beto. Que pergunta difícil. Bom, acho que eu só consigo fazer um esboço de resposta aqui. Precisaria pensar bastante, mas... Seria de uma tese, né? Sim. Bem Mas interessante. assim, levando em conta que tudo que você construiu, né, tudo que você falou aqui para a gente, aqui, que você nos trouxe, parece que é um caminho natural para chegar a essa conclusão, né, de que a análise talvez tire aí esse falante, esse alguém aí dessa verdade toda, né, dessa criação neurótica, né, de um outro do outro, né, de que existe um lugar aí por excelência da verdade, né? Então, como é que você pensa essa questão? Eu tenho a impressão que tem a ver com o deslocamento que o lugar da fala vai ganhando no decorrer de uma análise. Um pouco aquela ideia clichê de falar para o analista, mas não com o analista, falar com o analista, mas trocando a pessoa do analista, enfim, um pouco aquelas questões que aparecem nesses ideias clichês, mas que tem alguma verdade nesse sentido, porque quando acho que nessa situação que você trouxe, bem interessante, ele fala da necessidade humana do outro, é porque a fala, ela, no dia a dia, né, ela exige a pressuposição do outro, para que a gente possa entender que a gente está tendo algum tipo de comunicação. Então,
Só que o problema, né, exatamente, é que a neurose se constrói a partir desse pressuposto, porque é isso que vai dar consistência para o sintoma, é isso que vai dar consistência para aquilo que faz com que a gente sofra e procure a análise. E aí, eu acho que é papel do analista manejar o time de ir podendo deixar cair o lugar do sujeito exposto a saber, né? Que tem a ver com essa consistência do outro. Para que, não de uma vez, porque de uma vez você vai produzir, no limite, uma passagem alta, ou, na melhor das hipóteses, acting out, o que não é de todo mal, né? Você pode pegar o acting out para pensar também como a fantasia está posta. Então, tem toda uma demonização da acting out que eu não entendo por quê, mas ele aponta que talvez a gente tenha sido apressado nesse sentido. Podendo fazer com que essa consistência possa ir aos poucos caindo, que essa consistência possa ir aos poucos abrindo para esses pontos em que tem angústia pra caralho, mas que é uma angústia diferente. É uma angústia que faz com que a gente possa produzir potências e não sintomas. É uma angústia que não mobiliza inibição, né? Isso, exatamente. E aí é bem interessante pegar, por exemplo, no seminário 15, que é muito claro em algumas passagens como o Locke está atento a isso, porque ele fala que o que a queda do sujeito suposto saber produz, né, quando o analista de fato aparece ali como objeto A, né, como esse resto de uma análise, você já não está mais resto exatamente porque não está mais funcionando como sujeito suposto saber. O que aparece, e ele é claro, ele é explícito, tem, né, situações super interessantes nesse sentido, o que aparece é a falta ser. Poder sustentar através do ato analítico, com todos os cálculos necessários, mas poder sustentar que não existe outro do outro, eu acho que é isso, é poder abrir para a faltação, poder abrir para a indeterminação e fazer com que isso, por mais que as indeterminações, conforme elas vão abrindo, as pessoas, né, a tendência é vamos tentar tapar esse buraco que apareceu aqui, é poder apontar para tem algo que não dá para tapar, poder apontar para tem algo que sempre vai ficar aí aparecendo, não importa qual seja o esforço neurótico de fazer sentido, o sentido não vai dar conta. Eu te responderia por aí. Só tem uma questão que eu acho que dá para ilustrar isso que você falou, do livro da Alenka Zupančič, que não sei se você tem contato com essa autora da escola eslovena lá, que é o What is Sex, né? O livro dela, What is Sex, o que é sexo, que ela vai falar disso de uma forma muito bonita, assim, que ajuda muito para a clínica. Né? Tudo isso que está em questão é a posição daquele que está se analisando com a gente, né? Frente a um paradoxo ou uma contradição. Né? Qual que será a posição dessa pessoa, desse falante, chame do que quiser, né? Como que ele vai lidar com as contradições, os paradoxos, né? De uma forma que já não queira fingir ou tentar corrigi-los, né? Como se fosse um filósofo analítico assim tentando expurgar esse defeito na lógica clássica, assim, né, digamos assim, e tentar produzir algo sem contradição, sem paradoxo. Mas como que a posição particular, inclusive, né, pensado essa posição pensada no laço, né, sempre pensada no laço, né, como que essa posição se altera mantendo algo dessa paradoxalidade, dessa contradição, dessa inconsistência, como você tem falado, dessa indeterminação, né? Sustentando isso
e usando isso como um motor. Né? Exatamente. Eu acho que essa é uma coisa muito... Ou que as autoras ali do livro, ali acho que é da Polo, pessoal, que é La Mulher e lo Feminino, é um discurso disruptivo desde a psicanálise de Lacan, que é um livro que eu estou lendo, eu estou achando sensacional. E essa coisa da mulher, né, que o Bergson coloca, a mulher, né, com A maiúsculo, né, que não existe, mas que produz o existente, né, a inexistência que motiva, que estrutura o que existe, né, ou que o Lacan vai colocar como um dos nomes do nome do pai, né, que é uma coisa super curiosa, né? Como assim? A mulher é também um dos nomes do nome do pai, né? Mas não era pai, não era paternalista, etc. e tal. A coisa é bem mais complexa. Ela vai pensar que essa lógica permite uma posição no laço social de uma lógica conjuntiva diferente, né? Não só ou, mas sim incluindo um e, né? Isso promove uma mudança, é uma coisa esquisita, né? Pelo menos no Ocidente, né? É uma coisa esquisita, pessoas que se posicionam com essa lógica conjuntiva diferente, né? Eu achei muito interessante. E aí ela diz, né? É uma conjunção que inclui tudo isso que eu falei do paradoxo, a contradição, mas que não é fraturada, porque ela localiza uma espécie de espaço fechado, de certa forma, né? Como Lacan coloca, o desejo, ele é uma superfície fechada também, né? Então, só para também dar, foi o que me surgiu dessa discussão que foi muito boa. E só para Vamos colocar complementar, para uma coisa fala. me remeteu a uma questão que o problema, né, no final, e o problema é a parte mais interessante de todas, é que não tem uma regra para isso, né? Não tem como que seja a melhor supervisão possível, mas você nunca vai conseguir dizer para a pessoa, olha, você tinha que ter falado isso, tem que falar aquilo. E aí, dentro do estilo de cada um, dentro daquilo que faz sentido para cada um na sua clínica, talvez a ideia seja como conseguir, como sustentar o furo, né? Talvez seja poder sustentar, por exemplo, a pessoa traz um sonho, e aí ela interpreta o sonho e ela fala, é isso. Não deixar parar no, é isso. Né? Falar, interessante, mas o que mais? Será que é isso? Será que... Né? Não ficar no, é isso. Não deixar que uma sessão acabe, que o corte apareça numa construção que, de volta, produz um fechamento. Poder sustentar. E o corte é muito bom nesse sentido, acho que opera muito bem. Poder sustentar as sessões exatamente nos pontos de indeterminação. Nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue. Às vezes, né, a resistência do analista está aí, mas acho que seria o caminho mais interessante para isso. Pessoal, vamos fazer assim, vamos deixar umas perguntas agora para a galera aí. E quem quiser fazer uma pergunta, liga a câmera e o áudio para conversar direto com o Luiz aqui, que o coletivo chama Invocantes justamente para essa ideia, né, de não a questão superegóica, né, mas a questão justamente, né, de convidar a voz, né, de convidar uma produção de determinação, uma participação particular, né. Então vamos lá, quem quiser, quem escreveu aí, manda bala. Então, só queria sugerir para Marcelo, seguir a ordem, o Marcelo Augusto, Marcelo que foi isso, mas só vamos seguir aqui do chat o pessoal que fez a questão, que o Marcelo Augusto trouxe ali uma questão que me parece bem importante, então, se ele quiser abrir o microfone, enfim, e ler a questão que ele fez ali, a gente segue ali na sequência do chat, ele, depois o Guilherme, e aí a gente volta para o Marcelo só uma questão, para o Wanderson. Luiz, agora a gente vai já quase entrar nas 9h30, né, que é até onde a gente tinha combinado. Não sei se for um problema para você ficar um pouco mais, a gente tenta fazer pelo menos uma questão, senão a gente continua um pouco mais, você que sabe. Não, tudo bem, vamos lá. Vou tentar ser um pouco mais resumido. Vamos lá. Eu acho que eu não vou usar exatamente as mesmas palavras que eu usei no chat, né? Mas o sentido é mais ou menos o seguinte: eu fiquei muito intrigado com o termo ontologia negativo, né? E, principalmente no início da explanação, eu fiquei pensando se não é simplesmente uma questão de inversão de polos, né? Como se de um lado você tivesse positivo, você tivesse o negativo do outro lado,
e que o efeito prático assim, é simplesmente a negação daquilo que é positivo, né? Quando talvez para mim, e aí ao longo da explicação, da exposição, começou a fazer um pouco mais sentido, quando na verdade, em vez de simplesmente ser uma negação, né, uma afirmação do vazio, da inconsistência, é a sustentação dessa indeterminação, dessa ambiguidade, né? Algo que, apesar de ser não todo, ainda tem algum todo, né? De não ser todo preenchido de sentido, ainda tem algum sentido, algum efeito de sentido, né? De não ser todo consistente, ainda tem alguma consistência. Então, eu estou pensando um pouco com a questão da dialética hegeliana, né? Daquela contradição intrínseca que vai se manifestando, né? E aí, como eu estava pensando nessa questão de contradição, de sustentação de ambiguidade, eu não sei se ontologia negativa seria o melhor termo para isso. Ótima questão, Marcelo. Porque o termo ontologia negativa, ele não dá conta do que talvez a gente pode dizer, ele não dá conta do que é o conceito de ontologia negativa. Pelo menos, eu acho, no Lacan. Pelo menos na maneira como eu estou pensando. Talvez para outros autores seja diferente, mas ele pode, sim, cair nessa leitura de uma espécie de puro oposto. Quando você tem razão. Se a gente pensar, por exemplo, no objeto A, o objeto A na sua versão real, ele nunca vai aparecer lá, pura negatividade flutuando. Né? Ele vai aparecer, por exemplo, como uma resistência ao objeto imaginário. Então, o olhar, enquanto objeto, função real do objeto, não é um negócio que, né, um olhar puro. Ele vai tá numa relação ali com olhar e ser olhado, né? Com as posições imaginárias que o sujeito se coloca. Então, só o negativo, nesse sentido, talvez possa abrir para esse tipo de interpretação. E aí, respondendo um pouco a sequência da tua pergunta, tem, de fato, um problema na ideia de chamar de ontologia negativa, porque, pelo menos para o Lacan, pelo menos para a minha leitura, insisto nisso, dizer que existe uma ontologia negativa assim, de pronto, pode abrir a interpretação de que é só uma espécie de inversão do millerismo, por exemplo, e que a ideia é que o não ser teria uma resistência para além do simbólico. Então, minha hipótese é de que o Lacan precisa de uma ontologia negativa porque a epistemologia dele, do simbólico, cai na ideia de real. Se não fosse a ideia de real, ele não precisaria. Então, de algum modo, a ontologia é efeito da epistemologia. E aí, chamar só de ontologia não deixa isso claro. Porque é uma discussão em aberto. O Pedro manja mais de Hegel que eu, a Thais está aqui também, se ela quiser até falar uma coisa sobre isso, mas tem leituras do Hegel, por exemplo, que vão dizer que a negatividade seria natural, né? Toda a questão da dialética da natureza e coisas assim. Não acho que seja a leitura mais interessante, mas tem essas leituras. Então, dizer que tem uma ontologia negativa no Lacan poderia cair numa leitura parecida com isso. E aí, acho que uma boa leitura do Hegel talvez até nos salve disso, que é o que a Thaisa Falcão estuda bastante. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Thaisa? Inclusive, vai ser nossa próxima convidada aqui. Sim, já tenho até o título, né? É interessante essa pergunta, porque uma ontologia negativa, o negativo aqui, ele não está como uma simples oposição ao positivo, porque senão negativo seria coisa, né? Quando a gente fala de uma ontologia negativa, a gente está falando de um processo que não aparece. Tem um negativo aí, ou seja, o sentido não está em si, e esse processo ele pode ser recuperado dialeticamente, né? Tanto é que o Adorno ele vai se haver com essa questão e ele vai usar a ontologia do estado falso, o que eu acho bem mais interessante, né? Porque ele já não está
caindo nesse engodo de pensar, então foi para o polo seguinte. Porque o negativo, ele não está num polo. Ele está na identidade e na diferença. Identidade e diferença estão conectados por um processo que não aparece. Ele está alienado. Então, de alguma maneira, negativo aqui é processo, é movimento, não é falta, porque falta é uma palavra. Tá? Então, quando você fala de falta, você está usando uma presença. O Adorno fala, né? A palavra é como se fosse a alça da xícara para você não se queimar quando você bebe um café. Então, é interessante pensar que essa discussão sobre a negatividade, ela pode também ser, né? A gente pode trazer à tona por essa colocação de uma ontologia do estado falso. Tem um estado, tem um positivo, mas ele é um momento da experiência. Ele não pode dar conta do todo. Essa ideia da falta como processo, como presença, porque talvez dê para dizer, não sei os seus melhores termos, mas que é o negativo que, enquanto tal, aparece positivado como negativo, porque ele está lá produzindo efeitos. Uhum. Como o inconsciente. A gente tem notícias do inconsciente não porque ele aparece como coisa, né? É porque tem algo que foge o cálculo. O que é isso que rompe com a dominação, né, que se tem da consciência? Porque a consciência, ela acaba sendo provocada por algo que não está nela mesma, né, enquanto sentido positivo. Pessoal, uma pergunta. Vocês teriam uma palavra mais interessante que ontologia negativa? Não sei. Se alguém tiver, me conta. Cara, o Luiz... Ontologia do estado falso eu acho bom. O Luiz provoca no final do artigo dele uma pergunta muito ingênua, mas extremamente essencial, que é, então, por que o Lacan pensa substância gozante? Eu acho que talvez, pela ideia de substância gozante, Luiz, você possa falar alguma coisa sobre isso? Concorda com isso ou não? Sim, não sei como é que você pensou nisso a partir da pergunta do João, de uma nova palavra, mas a ideia da substância gozante seria pensar que existe alguma coisa no corpo, e aí, né, o Lacan é muito claro no Seminário 20, não é o corpo da extensão, né? Sim, é um corpo... porque senão não precisaria desse terceiro nível. Né? Exatamente. Né? Ele está criando uma outra coisa, senão precisaria ter criado isso, né? Sim, senão a gente seria cartesiano e está tudo bem, está tudo resolvido. E é um corpo produzido pelo significante, e nesse sentido é um corpo que é uma corporificação dos impasses do significante, que esse corpo ele tem uma outra substância, que ele vai chamar de substância gozante, que inclusive tem tudo a ver com a questão da negatividade, né? Porque ele vai dizer, o gozo nesse sentido, o que é impossível de positivizar, e que o Miller vai dizer o exato oposto, ele vai dizer o gozo é impossível de negativizar, e que é um negativo, é um corpo do negativo que produz efeitos, que produz sintomas, que produz sofrimentos, que produz também potências, que, enfim, mas que, nesse sentido, são os efeitos do negativo na maneira como Lacan pensa o corpo. A questão do gozo eu iria por aí. Mas eu não sei, João, de uma nova palavra, de verdade. Porque... Lacan utiliza antifilosofia, né? Talvez em Vassant. Não sei se a antifilosofia também é uma ideia interessante. Eu tenho a impressão que... O Zizek desmonta muito bem essa ideia, na minha opinião, né? Pois eu não lembro onde eu li ou ouvi isso. Mas, a ideia do Zizek é, bom, depois do Kant, todo mundo é de filósofo. Exatamente. Talvez ninguém mais quer ser filósofo. Pois é. Todo mundo se diz assim, não, eu não sou filósofo. Eu não sou filósofo. Então, o Lacan é mais um que está falando que não é filósofo, mas que usa todo o corpo da filosofia contra ela mesma. Ou seja, todo mundo que faz isso a partir depois do Kant. O Badiou não concorda, mas tem brigas, né? Eu acho que dizer de antifilosofia é usar um termo... chamar a filosofia para filosofia de uma maneira clássica, que, enfim, é igual chamar a ontologia de ontologia aristotélica.
por que, caralho, tem tantas outras já postas, né? Por que sustentar esse tipo de fixação de um termo na sua leitura clássica, quando isso já não está mais em jogo, pelo menos não dessa maneira una? Próxima. Próxima. Dá tempo de mais uma, Luiz? Ou não? Sim, vamos lá. Seguindo ali, acho que na sequência do chat, aí depois a gente volta com o Marcelo, o Guilherme. Guilherme, abre aí, você está convidado a... Ele não pode ligar, então assim. Tá, então eu vou ler aqui rapidinho a pergunta dele. Então, o Guilherme escreve assim: Luiz, você iniciou sua fala dizendo da ontologia como um campo, muito mais do que como um conceito. Não se delongou muito nisso, mas gostaria de ouvi-lo um pouco mais, se possível, e caso haja tempo. Claro, é uma questão interessante, mas não é difícil de responder. Geralmente se toma ontologia como... Ontologia é a pergunta do ser enquanto ser. Mas ela também traz, como eu disse, né? Uno, múltiplo, coisa, causa, universal particular, uma série de outras questões para além da questão do ser. E também se costuma tomar ontologia, pelo menos nos meios lacanianos, por causa do Lacan, e até ótimos leitores, como o Alfredo Rubinstein faz isso, quando se trata... Ontologia é igual a ontologia aristotélica. Quando o Christian tem um vídeo, não tenho certeza se não falando nisso, sobre ontologia negativa, um texto dele sobre ontologia negativa, mas enfim, ele fala, deixa muito claro que nem mesmo no Aristóteles você tem uma teoria fechada da ontologia. Aristóteles tem uma teoria do ser como uno e uma teoria de que o ser se diz de várias maneiras. Depende do momento da obra, ele está sustentando uma dessas duas. Então, a ideia é pensar que, quando a gente fala de ontologia, a gente tem um campo de problemas, de questões, muito mais do que um conceito fechado de uma ideia do que é ontologia, uma ideia do que é ontologia do ser de um autor, enfim. Né? Porque mesmo dentro da questão do ser, você tem essa diferença dentro de Aristóteles, mas aí você vai para o Platão, você tem outra coisa. Você vai para o Hegel, você tem uma coisa diferente. Você vai para o Heidegger, você tem uma coisa diferente. Enfim. O ponto é não sustentar a ontologia como um conceito aristotélico de 2.300 anos atrás, que não teve história, que não produziu toda uma série de discussões ao redor dele. Cabe mais uma pergunta, de repente. Tem uma mão levantada do Anderson, não sei se é o caso. Mais uma, então, vamos lá. Fechar. Depois, as perguntas que não derem tempo agora, a gente pede para a gente ali no Instagram, no WhatsApp, o contato do Boto, e aí a gente faz essa ponte, né? Vocês podem perguntar diretamente e tal, para não ficar, né, essas dúvidas. Sim, sim. Só para deixar democrático ali, o Marcelo, o Araldi e o Wanderson, que estavam com a mão levantada, acho que a gente podia fechar com as questões deles. Combinado. Qual dos dois primeiro? Vai, Marcelo, que abriu. Opa, boa noite. Obrigado, Luiz, obrigado, foi muito interessante, assim, a sua fala, organizou muita coisa, assim, gostei muito da sua leitura, acho que correlacionou, assim, os conceitos de uma maneira muito fértil, né? E ordenou muita coisa, assim, para mim. Eu queria me ater a esse ponto. Eu não sei se essa questão está muito bem formulada ainda, mas vamos fazer esse exercício aqui, né? Eu vou tomar como ponto de partida esse exemplo de que você parte dos indígenas, né? Me pareceu assim que para exemplificar o argumento da criação pela linguagem, né? E não o inverso, tal como na doutrina aristotélica, né? Ele me pareceu assim muito elucidativo, né, do ponto que você
você estava chamando a atenção. Mas eu gostaria de colocar uma certa pimenta assim no debate, na medida em que eu acho que ele pode conduzir a certos equívocos, ainda mais quando a gente considera o tema, né, do nosso encontro, né, a direção do tratamento, né, e a ontologia negativa, né. Então, eu fiquei pensando no seguinte, né, parece que tem um meandro quando a gente leva isso, né, para a clínica, né, pensar, enfim, o caso, né, sobre transferência, me parece que há um meandro assim na análise em que nós não podemos dizer assim que é pela falta do significante que o ser ele não se produz. De que modo eu estou pensando isso? Se lá para o indígena, por faltar o significante azul, ele não pode reconhecer né, o azul tal como uma outra comunidade admite, né? Não me parece que isso é possível transpor isso para a dimensão clínica mesmo, né? Então, eu fiquei pensando no seguinte, né? Eu tenho pensado muito sobre esse tema, né, na minha pesquisa, assim, em que parece que o analista, né, quando o Lacan ele fala, por exemplo, de saber do analista, né, parece que nós podemos reconhecer algo no discurso, né, que tem valor de significante. Não é que esse significante ele assim, você está entendendo? Que tipo, tal como no indígena assim, ele não existe e daí por causa disso você não pode reconhecer algo. Esse significante ele existe. E daí tal como eu tenho entendido assim na minha leitura, né, eu percebo isso em dois momentos, né, dos quais eu tive acesso em dois seminários distintos. Pode ser que o Lacan ele trate isso em outros, mas enfim, um deles é no seminário 10, né, quando ele chama a atenção, antes de introduzir a questão que você chamou a atenção aí do significante representa um sujeito para outro significante, ele fala da fórmula do Peirce, né? Um signo representa algo para alguém, né? E daí eu fiquei pensando assim, né? Essa dimensão parece indicar o que o Lacan ele já vinha desenvolvendo antes, como a dimensão do enunciado. Enfim, sei lá, tipo, o outro da boa-fé, né, etc., o nível da comunicação, da intersubjetividade, né, etc. e tal. Mas esse outro nível, né, do significante representa o sujeito para outro significante, o analista ele pode ler um significante que é ignorado pelo paciente, mas que tem esse valor, sabe? E isso importa para a gente pensar a direção do tratamento. Então, não é como se, né, o nível do simbólico do imaginário, na medida que produz um ser, né, positivo, um ser, ele fosse menos interessante. Porque, na verdade, você não consegue pensar essa vetorização, né, da ontologia negativa para a positivação do ser sem essa dimensão também. Sem essa dimensão da produção do ser, né, pela via da montagem imaginário-simbólica. Né? São coisas assim que elas são... eu não gosto muito da palavra complementar, mas eu acho que pode servir. Né? E daí isso me levou a pensar nessa afirmação que você fez, né? De que a outra cena ela só existe à medida em que nos escutamos. Eu tendo a concordar, mas assim, eu acho que pensando nisso que eu tenho falado sobre o saber do analista, me parece que é preciso admitir que nós temos algum acesso, né, a algo que tem valor fundamental, né, no discurso do sujeito, as coordenadas simbólicas e tal,
Gosto de pensar nisso como os dados que nós temos, os dados clínicos que nós coletamos, né, sobre transferência, eles nos dão uma indicação, né, do fantasma fundamental. Não é que se trate de que o analista ele sabe a verdade do sujeito, porque isso é impossível por estrutura, né? Mas de que nós sabemos o que afeta. Não conseguimos identificar, né, ao que o sujeito, diante de que o sujeito se afeta, né? Enfim, né? O que faz tremer essa montagem simbólica imaginária? Então, assim, eu queria saber o que você pensa disso, né? Parece que para a gente pensar uma dimensão de direção da cura, se faz necessário de que a gente possa sustentar de que o analista possui um saber, né, do qual ele se vale, né, antes mesmo que o sujeito escute aquilo assim, que ele se deixe, digamos, que ele reconheça, né, essa outra cena como, enfim, é um ponto de opacidade, enfim. Não sei se eu consegui formular bem, não sei se fez muito sentido, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá, tentar responder algumas coisas que você levantou aí. Não sei se dá para chamar de indígenas, né? São tribos africanas, não sei exatamente como é que a antropologia está chamando hoje o termo mais correto para isso, mas a ideia é que na falta desse significante, no sentido, né, em que sentido o significante falta? Ele não falta, porque a estrutura dele está ali posta com os significantes com os quais eles se organizam, né? E aí, é claro, a gente está fazendo uma análise antropológica para dizer isso. Como eles não têm esse significante, e que aparece como falta para a gente, mas que para eles não é uma falta, a percepção não existe. Eu acho que tem uma questão aí, quando você levanta a questão isso na clínica em transferência, eu acho que é uma questão fundamental de pensar, que o Lacan está falando para analistas o tempo todo, o que não impede que, por exemplo, a filosofia se aproprie do discurso do Lacan e faça alguma coisa com isso, mas que o Lacan está falando para analistas, então ele está pensando questões clínicas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a questão do ser nesse sentido positivado, então, não tem a ver com se a mãe do sujeito existe na realidade do mundo ou não, né? Tem a ver com qual construção de discurso, de enunciado, aparece a partir da fala dessa pessoa quando ela fala mãe. Quais relações estão postas quando essa pessoa fala mãe? Então, tem uma relação com outra ideia do pai, tem relação com a ideia de irmão, tem relação com a ideia de acolhimento, de violência, não sei, né? Depende do caso, mas eu acho que quando a gente fala do ser, da produção do ser nesse sentido, eu acho que é nesse sentido que é intersimbólico imaginário, é a produção de um enunciado, quando a gente fala do positivado. Você tem razão, tem um traço de signo, né? E, aliás, a definição do Peirce é mais interessante ainda. Ele fala, o signo que representa algo para algo. O Lacan fala algo para algo. O Peirce fala algo para algo. Então, a água pode ser um signo para a pedra, por exemplo, se elas têm uma relação. Mas, enfim, isso é curiosidade. E aí, quando você... não sabia disso, né? Não sabia. É bem interessante. Aí, quando você fala, né, na pessoa, no analisante ali, falta significante? Não falta. Aí a gente tem que ter muito claro que significante não é palavra, né? Nesse sentido de que o que opera como significante é aquilo que está organizado numa estrutura que compõe a formalização daquele sujeito
tal qual a gente constrói no caso, né? Também, não sei o quanto cabe aqui uma espécie de realismo nesse sentido, né? Mas, enfim, isso é outra questão. E aí, eu acho que é interessante pensar a outra cena como aquilo que se escuta ou deixa de escutar. Porque não é verdade que quando você troca de analista, que o seu inconsciente permanece o mesmo. Quando a gente troca de analista, é muito interessante fazer essa experiência para perceber que o conceito de inconsciente, o Lacan é muito claro nisso, no aquele texto final, posição do inconsciente. O analista participa do conceito de inconsciente. Então, quando você troca de analista, você percebe que as questões mudam, porque a escuta muda. E aí, quando a escuta faz aparecer alguma coisa que não aparecia antes, e não faz aparecer coisas que estavam aparecendo antes, as significações vão para outro lado. As produções vão para outro lado. Mas não muda uma psicose para uma neurose, pensando Isso, lacanianamente. sim. Tem um limite, não é um construtivismo absoluto. Claro. Né? Menor dúvida quanto a isso. E aí, nesse sentido, eu não sei se eu entendi muito bem o que você falou, de um saber do analista antes que o sujeito reconheça o que está posto ali para ele. Às vezes a gente consegue antecipar possibilidades do que pode aparecer. Às vezes a gente consegue escutar coisas e fala, talvez abra alguma coisa aqui. Mas isso não é necessário, porque isso só vai operar de fato como inconsciente se a pessoa ali no nosso divã conseguir fazer alguma coisa com isso. Acho que nesse sentido o conceito de consciente ele não tem esse traço realista. Ele é aquilo que produz, ele é aquilo que efetiva alguma coisa, que abre para alguma cena que não estava posta, mas que não existia antes, até ela passar a existir. Sim. Talvez no sentido de uma retroação, né? Talvez no sentido de uma pré-culpa, dê para dizer, olha só, isso estava operando lá atrás. Mas só dá para dizer que isso estava operando lá atrás quando o espaço existia aqui na frente. Sim, perfeitamente. Estou de acordo completamente. Mas o ponto que eu quero levar é que parece que isso serve como uma certa guia de orientação, assim, sabe? Que baliza a aposta e toda a dimensão do ato analítico, assim, sabe? Se a gente vai pensar em direção, me parece que a gente precisa de ter uma referência, digamos assim, né? E me parece que o conceito de saber, né, do analista, ele joga um pouco com isso, sabe? Era mais ou menos nesse sentido, mas eu estou de acordo. Esse algo a emergir, isso não tem como estar de posse, não tem como compor esse saber do analista, né? Aí eu acho que faz toda a diferença, né? Operar com a ideia na verdade, meio dita, sempre meio dita, né? E esse que foi retomado, inclusive, no debate. Mas beleza, muito interessante, assim, suas colocações aí. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a você. Wanderson. Opa, fazer a última aqui, já está muito tarde. Eu ia perguntar como que ficaria isso na psicose, tudo que você falou, e se aplicaria de algum modo, e emendando aí só alguns apontamentos, algumas coordenadas mesmo que você poderia dar. E a outra, essa coisa do desejo do analista, pensando pelo negativo, já que o desejo do analista é o operador de uma análise, igual você falou de incorporar o grandioso, que o Lacan fala de fazer semblante do objeto A, pensando aí, daria fundamento do porquê da exigência para se tornar analista, para ocupar a função de analista, se fazer uma análise pessoal, né? O psicanalizante para psicanalista, se isso daria o fundamento, já que tem esse resto, né? Como a coisa também do final de análise. Sim. Bom, quanto à psicose, de fato, é outra formalização, é outra teoria. Tirando o seminário 3, algumas passagens do 23 e alguns momentos mais escassos dos outros seminários, eu tenho cá comigo que o Lacan está produzindo uma teoria de uma clínica neurótica. Tanto que, por exemplo, a psicose muitas vezes aparece como déficit, né? Falta do nome do pai. O nome do pai é aquilo que organiza a estrutura da relação significante
neurótico, a psicose aparece com déficit disso. Então, tem algo da teoria que, pelo menos assim, de primeira, eu diria que é neurótico-centrista. O Christian Dunker tenta reconstruir a antropologia, porque o ponto dele é a antropologia do Lacan, vindo do Lévi-Strauss, é totemista, e nesse sentido ela encaminha para a teoria da neurose, e aí ele vai tentar pensar, por exemplo, Viveiros de Castro, para tentar, com o perspectivismo, produzir uma teoria que não passe por isso, mas é uma aposta, acho que é uma inversão ainda por construir, mas na psicose eu diria que não, né, o que aparece como esse negativo para o neurótico vai aparecer ali na forma da alucinação, na constituição do delírio, e o trabalho não é exatamente apontar os furos, né? Porque se você ficar furando a estrutura psicótica, vai dar ruim. Né? É ao contrário, a aposta na psicose é tentar construir os furos. Lembra o esquema que ele faz, acho que questão para todo tratamento possível da psicose, alguma coisa assim no texto dos escritos, em que ele pega o esquema lambda e ele infinitiza as pontas, né? Então, e come os cantos. Então, a aposta é reconstruir aquilo que a psicose comeu ali, para que alguma coisa se estruture a partir disso. Então, não é furar, ao contrário. É dar sentido, mas com todos os cuidados que, né, a clínica da psicose exige. Mas é uma questão que eu acho muito importante de ter levantado, porque a galera não gosta muito quando eu falo isso, a gente fica brava, mas eu acho que a teoria lacaniana é neurótico-centrista. E a segunda questão, desculpa, eu esqueci. Pode repetir? Sobre a segunda questão? Uhum. É sobre, pensando por aí, a coisa do desejo do analista. Ah, sim. Que daria para pensar o o lugar da fundamento análise. da necessidade da análise pessoal para se tornar analista, por causa desse resto no final de análise. Sim. A teoria do passe é linda, mas deu errado, né? Então, convenhamos. Pelo menos naquele jeito que foi pensado ali, deu errado. Só criou um dispositivo de poder interno às instituições. O racha Miller-Soler, por exemplo, tem tanto a ver com isso. Mas, enfim, isso é fofoca da psicanálise. A Apola, a instituição que eu estou como membro gerente, tem batido muito nessa tecla de que não faz sentido colocar a análise como aquilo que produz um analista. A ideia é que é muito mais a teoria, é muito mais conseguir sustentar a teoria. E, nesse sentido, pensar que a clínica é feita de uma teoria. O que você maneja na clínica não é uma escuta ingênua que depois você vai, de algum modo, dando forma a partir dos conceitos. Você tem os conceitos e o que é falado ali, esses conceitos vão operar em cima disso. Mas eu tenho a impressão que isso também não resolve. Eu concordo que não dá para dizer que a análise produz um analista desse jeito. Porque o Lacan, quando ele fala, por exemplo, do fracasso da escola, do fracasso ali, estou falando com as paredes, por exemplo, o tempo inteiro, o ponto dele é que a resistência, ele está apontando para a resistência dos analistas para o discurso que ele está construindo. Então, a ideia talvez seja que ele chama de reforma do entendimento, ele pega esse termo do Spinoza, o Ricardo Grunberg fala bastante disso no livro Lacan. A reforma do entendimento, a maneira como a teoria precisa, por exemplo, dar esse giro na teoria da linguagem, né? Tirar a palavra no lugar da coisa e colocar a palavra, ou colocar o significante no lugar da palavra, melhor dizendo, eu acho que isso é mais importante do que a análise que você fez e deixou de fazer. Mas
eu tenho a impressão que tem alguma coisa nas análises que ajuda muito. O mínimo que dá para dizer ajuda muito. No manejo, principalmente no manejo de transferência. Que talvez só a teoria possa operar, mas fique um pouco mais difícil para quem está ali, sem a experiência, fazer. A minha aposta é que do tripé, eu colocaria muito mais peso na teoria, mas eu não jogaria a análise fora. Mas algo assim. Bom, e esse é um ponto que dá muita discussão, pelo que a gente acompanha e vê. Eu acho que ficaram duas questões em aberto no chat, que eu acho que a gente pode encaminhar depois para você, e a gente, enfim, responde, a gente disponibiliza para as pessoas, mas acho que por conta do horário, a gente, acho que vai ficando por aqui hoje, né? Então, queria agradecer mais uma vez a você pela disponibilidade, pelo trabalho, pela fala. É um trabalho que a gente vem acompanhando já de perto há algum tempinho, desde enfim, da apresentação na Pola. E com certeza a gente vai continuar discutindo e debatendo as ideias, que são assim questões bem importantes e que colocam a gente para pensar. Então, agradeço em nome do Invocantes, agradeço o pessoal também que acompanhou a gente até aqui com as questões. Só para avisar também que vai ficar gravado e na sequência a gente vai disponibilizar a gravação lá no YouTube e a gente vai fazendo as divulgações pelo Instagram. Beleza, pessoal? Eu agradeço vocês também pelo espaço, pela abertura.